Eu tive que salvar o meu irmão de ser gay. E não foi da forma que você tá pensando. Eu morava numa cidade muito pequena, onde as coisas eram muito difíceis, sabe? Eu fui criada por pais totalmente conservadores. Os pais eram bem fervorosos. E meu pai, ele era só um hipócrita mesmo. Ele agredia a minha mãe em casa, ele maltratava a mim e meu irmão. Mas perante a sociedade, perante as pessoas da minha cidade, ele era um cara respeitado que ia na igreja todo domingo. Mas pra gente, aquilo era normal. Porque fomos criados daquela forma. Basicamente, todo mundo ali naquela cidade vivia a mesma coisa. Era um ou outro que era mais decente. O tempo foi passando, nós fomos crescendo. E o meu pai, ele sempre pegava mais no pé do meu irmão do que no meu. Porque eu tinha tanto medo dele que eu ficava na minha, sabe? Eu tinha medo de tudo, eu era calada, eu mal me expressava, eu mal falava. E o meu irmão, ele tinha um pouco mais de atitude do que eu, um pouco mais de coragem. E com isso, ele apanhava bastante. Tínhamos muito medo do meu pai, mas ele tentava se impor um pouco. Meu irmão era bem mais velho que eu. A minha mãe, ela basicamente não falava. Ela não se metia porque ela tinha tanto medo quanto a gente. Então, ela deixava acontecer o que tivesse que acontecer. Até que um belo dia, o meu irmão chegou em casa chorando muito e ele pediu pra conversar com a família. Eu, meu pai e minha mãe. Ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo, a gente foi pra sala e ele começou a falar, né, da opção sexual dele. Eu nunca entendi o porquê que ele queria contar aquilo. Por que ele tava contando? Sabe, ele podia ter esperado ele fazer 18 anos e ir embora, porque eu também ia embora. Esse era o nosso plano. Os nossos pais nunca iam aceitar. O meu pai nunca ia aceitar. E aí ele começou a explicar que ele tinha dado um beijo num menino na escola, né, escondido. Ele tava no último ano, meu irmão tava com quase 18 anos. E alguém tirou uma foto e falaram que ia mandar pro meu pai. Então ele ficou com tanto medo que preferiu contar ele. Só que a reação do meu pai foi a pior possível. Curte, comenta pra baixo, deixa eu poder ajudar a blogueira. O meu irmão, ele contou com todo o coração dele, sabe? Contou que não aguentava mais guardar esse segredo, que a opção sexual dele era diferente das convencionais, que ele era homossexual, que ele gostava de outro homem. Ele tentou explicar da melhor maneira possível. Só que o meu pai, ele simplesmente não deixou ele terminar de falar. O meu pai foi pra cima dele e ele começou a tanto no meu irmão, que eu entrei em desespero. E a minha mãe, ela ficou sentada no sofá, só chorando, porque ela também não aceitaria, sabe? Então pra ela aquilo ali foi um absurdo, sabe? Aquilo ali, o mundo dela caiu. E o meu pai tava em cima do meu irmão, e meu irmão gritando. Só que eu achei que ia ser só isso. Não que isso não fosse muito, mas eu achei que ia ser só isso porque já estávamos acostumados a isso. Todas as vezes que a gente fazia alguma coisa que qualquer um dos dois consideravam errado, a gente apanhava. Só que não. O meu pai simplesmente pegou o cabelo do meu irmão, virou ele de costas assim, meu irmão tava deitado, prendeu ele e começou a tirar a roupa do meu irmão. Meu irmão começou a entrar em desespero, pedindo pro meu pai não fazer isso, falando que ele nunca tinha feito algo do tipo, ele nunca tinha nada, nunca tinha. E o meu pai gritava, você não quer ser gay? Você não quer? Então agora você vai ser gay. Então agora você vai virar uma mulher, então agora você vai entender. E eu comecei a entrar em desespero, eu era um pouco mais nova, mas eu comecei a entender qual era a reação, qual era a intenção do meu pai. Ele começou a tirar o cinto dele, né, tirar a roupa dele. E a minha mãe não fazia nada, minha mãe ficou sentada, eu comecei a gritar, mãe, faz alguma coisa, porque eu vi que ele ia do meu irmão. A minha mãe meio que olhou a situação, entendeu o que estava acontecendo, só que ela não fez nada. Eu não sei se ela entrou em choque, eu não sei se ela tava concordando, eu não sei o que estava acontecendo. Ela não falou nada. Ele segurando meu irmão gritando e todo aquele desespero. E foi tudo muito rápido, tudo muito rápido. Tinha um vaso de rosas em cima da mesa, que a minha mãe sempre trocava as rosas. Eu não tive outra opção, eu peguei aquele vaso e quebrei ele na cabeça do meu pai. Gente, foi tudo muito rápido, foi no calor do momento, foi no sangue. Mas assim, era meu irmão, e meu irmão era a pessoa mais próxima de mim, já que os nossos pais eram completamente desequilibrados. Na hora que eu bati, o meu pai caiu. Meu irmão e eu ajudei ele a levantar. Ele começou a colocar as roupas e eu falei, corre, vamos correr, corre. A gente saiu correndo. Fomos pra casa dos nossos avós. Apesar de toda a situação, os meus avós eram pessoas muito boas, que não compactuavam com aquilo, que não concordavam com o jeito do meu pai e da minha mãe. Então assim que nós entramos, eles trancaram a porta pros meus pais não entrarem. Só que naquela noite eles não foram procurar a gente, porque minha mãe foi levar meu pai pro hospital, porque ele ficou com um machucado na cabeça. No dia seguinte ele tentou ir atrás da gente, mas meus avós não permitiram. Falaram que a partir daquele momento a gente não morava mais com eles, que eles iam terminar de criar a gente, que a gente já tinha quase 18 anos. A princípio eles não aceitaram, bateram o pé, os meus avós também não, virou uma guerra. Mas no fim, eles acabaram cedendo, né? O meu pai por eu ter dado um jarro na cabeça dele, e o meu irmão por meu irmão ser gay. Meu irmão contou pros meus avós. Os meus avós, né, que eram pessoas bem mais idosas, entenderam, apoiaram, cuidaram da gente até a gente terminar de estudar. Nós arrumamos um emprego, a gente juntou um dinheiro, fomos morar em outra cidade. Meu irmão fez faculdade, eu também fiz faculdade. Atualmente eu sou casada, meu irmão também tem um companheiro dele, também tá casado. Todo mundo feliz, ele está em processo de adoção pra adotar uma criança. Nós nunca mais falamos com os nossos pais. A gente viu eles na rua uma vez ou outra, mas eles simplesmente fingiam que a gente não existia. Isso no período que a gente ainda morava na cidade. Depois a gente se mudou e não quisemos mais saber. A gente se mudou assim que os nossos avós morreram. E foi isso, essa foi a minha história. E sim, eu tive que salvar o meu irmão, porque o meu pai ia fazer a pior coisa do mundo. Eu adotei uma criança junto com a minha esposa e ela simplesmente me pediu pra devolver a criança. E o motivo, eu nunca pensei que um ser humano pudesse ser tão cruel. E fora outras coisas que eu também descobri. Eu era casado há 7 anos com a minha esposa, né? A gente começou a namorar muito jovem. A gente tinha 4 filhos. Inclusive a gente casou porque ela tinha engravidado. Até que a gente se separou, né? Ela me traiu. Eu fui o macho, nesse relato nós somos o macho. E foi ela que me traiu, eu nunca traí ela. Descobri que eu tinha sido tufão, né? E aí a gente se separou. Só que ela
ela começou numa de querer reconquistar, né, a minha confiança, reconquistar o nosso casamento, até porque a gente se separou e ela não tinha pra onde ir, e nós tínhamos 4 filhos, eu não ia mandar a coitada embora. Então ela continuou dentro da minha casa, a casa era minha, os pais dela moravam em outro estado, eu busquei ela no estado dela pra poder casar com ela, então eu não ia fazer isso de botar ela pra fora. Até porque tinha meus filhos, ela era mãe dos meus filhos. Passou mais ou menos um ano dessa traição, com a gente separado, com ela morando dentro da minha casa, falando que ia se mudar, que não sei o que ela ia ajeitar a vida dela, porque ela trabalhava, então ela tinha como sair, e nunca saía, né? Ela começou a me enrolar, e aí jantarzinho vai, jantarzinho vem, né, do cotidiano, ela começou a fazer umas coisinhas aqui e começou a conquistar o meu coração. Eu era médico, né, eu mais trabalhava que não sei o que, até porque eu acho que foi por causa disso que eu fui corno também, e aí a gente reatou, né, e resolvemos fazer uma viagem, deixamos as crianças com os meus pais, e a gente foi viajar pra poder fazer uma segunda lua de mel, recuperar nosso casamento, que segunda ia ser diferente, eu não ia mais ser tufão. E aí nessa viagem, ela quis ter outro filho, sabe? Ela falou, amor, eu parei de tomar remédio, já tem mais ou menos um mês, porque ela viu que a gente tava voltando, eu queria que a gente tentasse ter outro filho, pipipi. Só que eu tinha cortado aquele negocinho dos machos. Como eu já tinha 4 filhos, tinha sido corno, não queria ser pai novamente, eu, ó, cortei. E eu não tinha contado pra ela porque foi nesse período que a gente tava separado. Só que eu não contei exatamente isso pra ela. Eu falei que a gente não podia mais ter filho. E aí a gente teve a ideia de adotar. Curte, comenta pra parte 2 pra poder ajudar blogs. Quando eu falei pra ela que não podíamos mais ter filho, ela não entendeu que vinha de mim. Ela entendeu que era algo com ela. Só que eu falei, a gente não pode mais ter filho. E eu não queria contar pra ela que eu tinha cortado. Só falei que a gente não podia mais ter filho. E ela falou, mas eu queria mais uma criança, que não sei o que, a gente podia adotar. Tanta gente aí precisando, que não sei o que, tanta criança na rua e tal. Vamos adotar, vamos adotar, vamos adotar. A princípio eu falei que não, até porque se eu cortei é porque eu realmente não queria ter mais filho. Mas com os meses a gente se reconciliou, os nossos filhos já estavam grandinhos. E ela ficou, vamos adotar, vamos adotar, vamos adotar. E eu acabei cedendo. E aí a gente começou a visitar, né, locais. E ele, gente, parecia que foi encontro de alma, sabe? Eu conheci um garotinho que ele tinha 1 ano e... acho que era 1 ano e 4 meses. E eu me apaixonei completamente por ele, né? A minha esposa não queria muito, mas eu me apaixonei completamente por ele. Só que ela não aceitou, ela relutou muito, falou que não era aquela criança, que era pra gente escolher outra criança. E eu falei pra ela que a adoção não era questão de criança certa ou criança errada, era questão de coração. Você sentia, e eu senti a conexão. E ela não queria adotar, porque era uma criança negra. Então ela falou que não ia combinar com a gente, que nós éramos 2 brancos, que a gente não podia adotar, que tinha que ser uma criança que combinasse com a gente, com os nossos filhos. Só que eu tive essa conexão com essa criança. E eu falei que iria adotar aquela criança. Eu fiquei chocada, né, por essas falas racistas dela. Eu não esperava, eu não conhecia esse lado dela. Mas eu meio que falei, eu vou adotar. E é isso, depois eu vou conversar com ela sobre. E ela nunca tinha tido nenhuma atitude racista, aquilo me assustou bastante, foi a primeira vez. Mas eu queria adotar aquela criança, e aí a gente entrou com pedido, né? Demorou um pouco, demorou bastante até, mas a gente conseguiu adotar a criança. Quando eu fui conversar com ela sobre essa questão, a questão dela ter sido racista, e ela falou pra mim que ela não tinha sido racista, mas que era por conta da diferença, que ela ia ficar preocupada, que ele ia ser muito diferente dos nossos filhos, que as pessoas iam reparar, que as pessoas iam ficar falando com ele, que as pessoas iam ficar destratando ele. E aí eu falei pra ela que isso, se isso acontecesse, a gente ia correr atrás dos meios legais, e que em casa ele teria muito amor, que não teria diferença. Ela aceitou, né? A criança veio morar com a gente. O tempo foi passando, né? E um belo dia eu tava preparando um jantar com as crianças, ele já tava super adaptado, quando a minha esposa chega em casa com um envelope na mão. Assim, totalmente eufórica, já tinha passado quase 1 ano que a gente tinha feito a adoção. Chegou toda feliz, eu colocando na mesa com as crianças, e ela me entregou um envelope. Gente, quando eu abri o envelope, curte, comenta pra parte 3 pra poder dar blogs. Ela me entregou o envelope toda feliz e contente. Eu abri o envelope e quando eu abri, era simplesmente um exame, porque eu sou médico, eu conheço, onde estava dizendo que ela estava grávida. Só que não tinha como ser meu, porque eu não costurei, né? Eu cortei. Então, a cirurgia que eu fiz, a forma que eu fiz, não tinha como ser reversível, não tinha como voltar, não tinha como eu engravidar ela. Então, ela estava grávida. Mas aquele filho não era meu. E eu, que já tinha sido corno, olhei bem pra cara dela assim, completamente assustado, e falei pra ela, a gente precisa conversar. E eu queria botar as crianças, né, pro quarto pra poder conversar com ela, e ela simplesmente vira pra mim e fala, amor, a gente não precisa conversar, a gente não precisa conversar, eu estou grávida, né, eu achei que era alguma coisa comigo, mas como a gente continuou tentando, Deus nos abençoou, eu estou grávida de um filho seu. Nós podemos devolver essa criança, porque agora nós não precisamos mais dela, porque nós já temos o nosso. E ela falou isso com toda a naturalidade do mundo do lado do meu filho, né. Eu olhei bem pra cara dela assim, e falei, cala sua boca. Botei as crianças pro quarto, e aí a gente começou a ter uma discussão, e eu contei pra ela que não tinha como esse filho ser meu, porque eu tinha cortado, né, os negocinhos lá que faz os filhos, e que ela se enganou quando eu falei pra ela que a gente não podia ter filho, quando ela pensou que era algo com ela, que na verdade era algo comigo. E ela falou que não, que então foi um milagre, que essas coisas eram reversíveis. E eu falei, não, não tem como. E aí eu falei, e outra coisa, devolver? Que espécie de ser humano é você que adota uma criança e agora você quer devolver porque você não precisa mais dela porque você tem o seu? Você acha que a criança é um objeto? Comecei a jogar na cara dela porque ela nunca se apegou emocionalmente na criança, pela cor dela mesmo, por ela ser negra. Eu via sempre ela meio que desprezando a criança, mas tentando disfarçar. E eu nunca quis acreditar. Eu achei que ela ia melhorar com o tempo, eu achei que ela ia se acostumar, eu achei que era porque a criança era adotada e ela tava tendo dificuldade de pegar amor e eu tinha essa conexão com a criança. Ela começou a fazer um escândalo, me culpando, falando que eu tinha que ter contado pra ela, que se ela soubesse ela não teria nem tentado. E aí ela começou a falar. E ela falou que por culpa minha, ela foi
furanfou com ela, porque ela não teve coragem de me trair com outra pessoa, então ela furanfou com ela pra poder engravidar, porque ela jurou que era algo com ela, mas depois achou que era algo comigo, e aí ela falou que furanfou com ela pra poder engravidar, e aí falar que era um milagre e tal, só que ela não contou que não era um problema dela, nem um problema comigo, foi uma escolha minha, não quis mais ter filho, e cortei. Eu fiquei chocada. Naquela mesma noite eu botei ela pra fora, mandei mensagem pra mãe dela, contei pra toda a família o que tinha acontecido, o irmão dela tinha vindo passar umas férias, né, o irmão dela tinha 18 anos, e foi isso, ela saiu da minha casa, eu ganhei a guarda das crianças, ela teve um filho, e virou toda aquela confusão lá, e eu nunca mais quis saber. Vez ou outra ela visita as crianças, mas assim, raramente. Eu casei de novo, né, com uma outra pessoa que ama os meus 5 filhos, que moram comigo. E hoje eu tô feliz e ela seguiu com a vida dela.